Deixa eu ver quanto tempo tá aqui, pessoal. 14 minutos. São João vai falar o seguinte: ó, filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. No caso aqui tá entre parênteses, né? Aquele que peca é do demônio, ou seja, aquele que pratica o pecado pertence ao demônio, porque quando você pratica o pecado, você é apartado da graça de Deus. Você perde você perde a graça de Deus. Então você pertence ao demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Ou seja, o demônio sempre pecou. O demônio é aquele que veio para destruir, matar e arrebatar a gente de Deus, né? Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Ou seja, até o demônio tem obras. Só que as obras do demônio são obras más. Não são como as obras de Deus, as obras que Deus nos chama a praticar, que são boas obras. Só que o protestante, ele não consegue diferenciar. Assim como ele não diferencia os ídolos, ele também não vai diferenciar as obras. Para ele, tudo é igual. Os ídolos e imagem é a mesma coisa. As obras boas e as obras más e as obras da lei é a mesma coisa. Então, eles não conseguem diferenciar nada. Por exemplo, se você botar um homem vestido de mulher e uma mulher do lado, ele vai virar pra você e vai falar assim: ah, duas mulheres. Então, tipo assim, eles não conseguem entender que há diferença, por exemplo, a diferença entre os anjos que caíram e a diferença entre os anjos que estão na glória. As obras más do demônio, né? Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino resiste nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Ou seja, a pessoa que nasce de Deus, a pessoa que tem Deus, ela evita o pecado. Ela é tentada, mas ela evita o pecado. E tem que evitar o pecado. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Ou seja, os demônios são todos os pecadores. Aqueles que pecam, aqueles que vivem uma vida que não vai na igreja, que não confessa, que não faz as obras de Deus. Você sabe que eles estão na garra do diabo. E se morrer desse jeito, aí, meu amigo, é triste. Todo que não pratica a justiça não é de Deus. Ou seja, aqueles que não praticam justiça, não têm boas obras, não pertencem a Deus. Porque não adianta você falar: eu creio em Jesus Cristo, só que como meu único e verdadeiro Salvador. Só que aí Jesus fala assim: se você não ouvir a igreja, você é um pagão. Aí você fala: eu creio em Jesus Cristo, só ele me basta, não precisa da igreja. Então, que lógica é essa? Como também aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, a falta de amor por o irmão é o pior. Você já viu, por exemplo, a pessoa é protestante. Você não concorda com aquela doutrina que eles têm ali, mas você não pode ter ódio por a pessoa ser protestante, porque tem gente que tem, irmão, e não pode. Você tem que amar aquele irmão, tem que rezar pelo aquele irmão. Tem uns que é difícil, mas é o que nosso Senhor tá falando. Porque se você odeia alguém, inimigo ou qualquer que for, você tá pecando. Você tá se apartando de Deus. E isso não pode. Continuando aqui, pessoal, ficou longo porque olha o tanto de coisa que eu separei. Tem muito mais, viu? Em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, a carta para a igreja de Éfeso vai falar o seguinte, ó. Conheço tuas obras, Deus está falando. Tá falando, né? Conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua paciência. Não pode suportar os maus, ou seja, essa igreja, Deus conhece as obras dela, Deus está elogiando aqui as obras dessa igreja, que eles não podem suportar os maus. Puseste à prova os que se disseram apóstolos. Sabe aqueles que falam assim: eu sou apóstolo, eu sou... Então, essa igreja colocava eles à prova também. E não era apóstolo, era falso profeta. Né, Valdomiro? Esses vagabundos aí que fica enganando o povo. Foi mal pelo vagabundo, mas saiu, pessoal. E não são. E os achaste mentirosos, ou seja, eles são mentirosos. E Deus está elogiando essa parte. Em Apocalipse 2 também, no 5, Deus vai falar sobre essa igreja que ela era muito... Ela tinha a questão da doutrina, ela tinha toda essa questão da apologética, de conhecer os falsos profetas. Porém, ela perdeu o amor
que é o principal. É isso que eu tô te falando. Se você tem, por exemplo, a Testemunha de Jeová, são falsos profetas? São. Mas você tem que odiar eles? Não, você tem que amar eles. Você tem que rezar para que eles se convertam. Porque se você perde esse amor, você conhece que eles são falsos, mas você perde o amor. E Deus está repreendendo isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e retorne às suas primeiras obras. Quais são as primeiras obras? As obras de caridade, o amor, o amor a Deus, aquele fogo a Deus. Não basta você saber que o Deus é o Deus verdadeiro, mas você tem que amar Ele, você tem que alimentar esse amor. Se não virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Ou seja, eles fazem algo que é bom, que é reconhecer os falsos profetas, mas perdeu o amor, perdeu a caridade. E isso não pode. Tiago é um pé, como é que é? É um prego na bota dos protestantes. Por quê? Então, Tiago, o único lugar da Bíblia que você vai achar somente pela fé é na carta de São Tiago. Por isso que Lutero falava que a carta de São Tiago era uma carta de palha. Era uma carta de estrume, não servia para nada. Ou seja, era um blasfemo. E São Tiago vai dizer que somente pela fé não se salva. E tem que ter obras. Aqui, ó. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé? Ou seja, essas pessoas que dizem, é porque eu tenho fé, eu sou salvo pela fé, a fé me basta. Se não tiver obras, entendeu? Se essa fé não te gera obras, se você não... Por exemplo, você é ensinado a ter só fé, só Jesus me basta, só Jesus me basta, só fica falando isso o tempo todo. Só fé, só fé, só fé. E você não tem uma caridade. Você vê uma pessoa com fome, você fala, vai embora. Você vê uma pessoa triste, fulano é fresco, você não procura entender. Então é falta de obras. Isso é uma obra. Acaso esta fé poderá salvá-lo? Ou seja, essa fé sem obra poderá salvá-lo? São Tiago deixou aqui uma interrogação, né? Se a um irmão ou uma irmã faltasse roupa e alimentos cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ou seja, está faltando alimento, essa pessoa tem necessidade, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Mas fartar com o quê? Aí São Tiago está falando aqui, você está mandando a pessoa embora, a pessoa está em dificuldade, você manda ela embora, ela vai fartar com o quê? Ela vai comer o quê? E você não ajudou, entendeu? Mas você tem fé, mas você não ajudou. Mas não lhes der o necessário para o corpo, ou seja, para vestir, para comer, de que lhes aproveitará? Do que? De que aproveitar essa sua fé? Se você não tem se essa sua fé não está gerando essas obras boas. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha isso aqui, o tanto que é profundo. Reflita sobre isso aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas é uma pessoa ruim, amargurada, que não ajuda ninguém, que maldiz, mas tenho fé. Jesus é meu único salvador, já tô salvo. Já tô salvo. Salvo do quê? Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras, ou seja, a minha fé pelas obras, ou seja, as obras daquela pessoa já justifica que ela tem fé. Você não precisa nem ver aquela pessoa rezar, você não precisa ver aquela pessoa dentro da igreja. Claro, que eu não tô falando que a pessoa não tem que ir na igreja, eu tô falando que você não tá vendo isso, mas se você vê, por exemplo, um vizinho que vê todo domingo você sair para ir na missa, todo domingo ele não tem ideia para onde você vai, você tá indo na missa, mas aí ele vê você, alguém bate no seu portão, pede comida, você vai lá e dá, ou você ajuda alguém, ou você dá uma roupa, e ele tá vendo isso. Ele tá vendo que você é um homem bom, que tem alguma coisa diferente em você. Então, isso é o que São Tiago tá falando aqui, ó. Minha fé pelas minhas obras, ou seja, antes disso a pessoa vê as obras
E aí ela sabe que aquela pessoa tem fé. É muito interessante isso aqui. E o bonitão que fica gritando que tem fé, não tem obras. Então a pessoa fala assim, como? Você já viu alguém falando assim, né? Já deve ter visto alguém falar assim, pô, fulano vai na igreja, fulano vai e fica fazendo essas lambanças. E fala umas coisas dessas. Então, são pessoas que não têm fé. É uma fé fingida. Porque a fé verdadeira, ela te traz obras. Ela faz com que... O fruto da fé são as obras. Como você identifica uma árvore e ela dá bons frutos? Porque todo ano ela carrega de fruto. Ela dá um pé de manga, todo ano enche de flores. E de repente tá aqueles galhos de manga e fala pra você, essa é uma boa planta, é uma boa árvore. Ela dá bons frutos. E aquela que não dá bons frutos, você percebe, isso aqui não presta, eu vou cortar. É igual o nosso Senhor Jesus Cristo amaldiçoou a árvore, não deu fruto. Entendeu? Tiago. Tiago de novo. Agora é Tiago 5, eu esqueci de falar, né, pessoal? Tiago 5, 19. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, ou seja, já é uma obra isso aqui. Você ajudar alguém que está afastado da verdade a voltar já é uma obra. Você já está fazendo uma obra. Você pregar o evangelho já é uma obra. Então, a fé, por exemplo, porque quando você não tem fé, você não fala do evangelho. Quando Deus te dá a graça, te dá a fé, você começa a querer falar do evangelho para todo mundo. Você começa a falar, Jesus Cristo fez isso, Jesus fez isso, porque São Paulo ensina isso. Então você quer explicar essas coisas para as pessoas. Continuando aqui, né? Saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Ou seja, você, por exemplo, esse ato seu de obrar para que alguém volte à verdade, parar a pagar um monte de pecado. Então, olha só que obra maravilhosa é essa. Nossa, o vídeo ficou longo pra caramba, pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. E em Mateus, Deus dirá, os da direita, vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era justo. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Então aqui Cristo vai falar que aquelas pessoas fizeram e ele não tá cobrando a fé. Ele tá cobrando, primeiro ele tá vendo o quê? O que Santiago falou. As boas obras. E pelas boas obras ele já sabe que aquela pessoa tem fé. Entendeu? É simples, é isso. E aí, os que têm apenas a fé, não fizeram nada, não fizeram boas obras, não fizeram nada. Ele fala, afastai de mim, maldito, ide para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus anjos. Tá vendo? É isso. Pessoal, eu vou pedindo desculpa, ficou longo pra caramba. Eu acho que eu vou tentar fazer menos longos os vídeos, porque acaba ficando um pouco meio chato de assistir, né? Mas é isso aí, eu agradeço pra quem assistiu. E eu vou ficando por aqui, pessoal. E até a próxima. Valeu.